Verso 19. E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação dessa cidade, como o meu Senhor vê. Porém, as águas são más e a terra. E ele diz: Trazei-me uma salva nova, e ponte nela sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deleitou o sal nele. E disse: Assim diz o Senhor: sararei essas águas, não haverá mais nelas morte e esterilidade. Eu quero que você faça um ato profético nessa noite. Levanta a mão. Levanta. Você vai pegar na mão da pessoa que está do seu lado e vai dizer para ela assim: hoje Deus sara a terra do seu coração. Hoje Deus vai te fazer a conquistar grandes frutos. Você não será mais terra estéril, mas será terra frutífera. Amém? Você crê na salva de Irmãos, eu estava meditando nessa palavra agora à tarde, quando o pastor me ligou para falar que eu traria a palavra. O que me chamou a atenção imediato é que quando os discípulos eles veem um lugar, eles acreditam que o lugar tem uma aparência boa. Mas quando eles veem que o lugar tem aparência boa, imediato eles dizem: mas, porém, tem águas amargas. E quando ele usa esse mas, o que me chamou a atenção é que as águas, elas prejudicavam o solo. Aquelas águas atrapalhavam que plantas frutificassem. Aquelas águas atrapalhavam que o lugar pudesse crescer. Eu quero que você preste bem atenção para você entender o mistério de Deus. Aquele lugar já não podia realmente, embora fosse um lugar que tivesse uma aparência boa, mas porém não poderia habitar naquele lugar. Porque beber águas amargas. Vocês acham que eu vivenciava isso? Alguém daria conta? Mas o que a palavra diz para nós? Eu trouxe para os nossos dias. Que terra é essa? A terra da nossa vida. A terra do nosso coração. E o que me chamou a atenção, que lá nas cartas de Tiago, a gente vai ver ele falando assim, ó, que uma fonte, ela não pode jorrar 2 tipos de água. Ela só vai jorrar ou ela é amarga ou ela é doce. Pastora, mas o que você está querendo dizer com isso? Quando nós entramos aqui, nós percebemos que vai falar que aquele lugar era amaldiçoado. Por isso as águas tinham se tornado amargas. Por isso as águas já não davam vida. Por isso as águas já não traziam esperança. Por isso as águas não traziam expectativa. Porque era um lugar sem vida.
amor. Quando você realmente, não foi você que aceitou ele, porque quem somos nós? Né? Foi ele que nos aceitou mesmo na situação de pecador. Mas a palavra diz que quando ele nos aceitou na nossa situação, você vai ver que a Bíblia vai falar assim, ó, vem a mim como está. Mas ela não diz, permaneça do jeito que está. O que você está querendo chegar, pastor? Nós fomos chamados a viver a vida de Cristo. Nós fomos chamados a ter o caráter de Cristo. Mas em mim e você, no pastor Pedro, na pastora Tereza, na pastora Margarida, no evangelista que está aqui do meu lado, o nosso caráter já veio da igreja forjado. O nosso caráter é tudo aquilo que foi impresso em nós. É uma soma de anos que foi o negativo, o positivo. E aí, quando nós chegamos na igreja, nós temos duas opções. Ou nós aceitamos que Cristo realmente venha, através da palavra, curar, restaurar, libertar tudo aquilo que realmente não provém dele. Ou nós pincelamos e fazemos como o texto diz. Aparentemente o lugar era, fala comigo, para quem está do seu lado, o lugar era bom. Mas as águas. E aí, irmãos, quando nós não deixamos ser curados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos deixando isso continuar. O que é maldição? É a má condição. O que é maldição? É o mal em ação. E muitas vezes nós fazemos isso, irmão. Eu até olhei ontem na nossa igreja, porque essa era a palavra que Deus tinha me dado, né? Muitas vezes nós fazemos isso para o nosso relacionamento. Nós trazemos para o casamento, aí, pastor, dá calo no joelho, vocês vão olhar como eu tenho, né? Dá calo no joelho, pastor jejua, pastor ora, e as coisas não mudam. Sabe por que não muda? Porque você nunca deixou o evangelho entrar e curar a sua vida. Aí não vai adiantar, irmão. Não vai adiantar, minha irmã. Você vai entrar no casamento A, B, C, D, F e nada vai mudar. Porque primeiro você tem que ser curado. Primeiro você tem que ser curado. A palavra aqui foi clara. Águas amargas, ela não traz vida. Águas amargas, ela não traz mudança. Águas amargas, ela não dá fruto. E aí nós queremos culpar todo mundo em volta de nós. Nós queremos culpar até mesmo quem está ali do nosso lado. Muitas vezes são os nossos líderes, muitas vezes são os nossos pastores, muitas vezes é marido e mulher na mesma situação. Já vem com o segundo, já vem com o terceiro, já vem com o quarto e nada mudou. E essa má condição, meu irmão, eu sinto muito em te falar. Ou você vai na fonte e realmente corta ali o pecado, joga fora, ou então, meu irmão, não tem como. Você não vai conseguir. Aí vou trazer outra história que Deus trouxe no meu coração. Muitas vezes, isso é nos nossos filhos. Às vezes nós fomos tão ruins para os nossos pais, irmãos,
os dias. A água simboliza purificação. A água simboliza o Espírito Santo de Deus. Né? A água simboliza transformação. Você tem trazido isso para a sua família? Você tem trazido isso para o seu lar? Ou quando o lar está tudo de mal a pior, como diz o texto aqui, né? Está nas águas da barca, em vez de você estender a mão, em vez de você ter autoridade de falar, Deus, eu não aceito isso na minha casa. Eu não aceito isso, Senhor, na minha família. Não é essa a promessa que o Senhor tem. A promessa que o Senhor tem, Senhor, é que realmente o Senhor derramaria águas, mas águas que purificassem, águas que transformassem, águas que mudassem a situação. E a Bíblia diz que eles começam ali, né, a falar com o profeta, com Eliseu. Irmãos, Eliseu, todo mundo sabe, ele esperou ali, eu acredito que Deus já tinha dado sinal para ele, agora vou trazer para os ministérios, amém? Deus já tinha dado autoridade para ele, com certeza, Deus já tinha, tanto é que ele era escolhido ali por Elias. Ele pede a porção dobrada. Eu só lembro de alguém de nossa igreja que pediu, mas não esperou a porção dobrada. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ele pede a porção dobrada ali para Elias, né? E imediato ele depara com essa situação. Quando ele depara com essa situação, eu fico imaginando, ele deve ter parado ali e pensado assim, olha, mas por que essas águas são amargas? Por que essas águas, né, ao invés de trazer benefício para o lugar, essas águas realmente têm trazido desconforto para as pessoas? Com certeza ele deve ter parado ali, deve ter pensado. Ele deve até ter orado antes e perguntado para o Senhor o que ele iria fazer para realmente mudar aquela situação. Engraçado que ele não chegou lá e falou assim, ó, e antes de Elias ser arrebatado, eu sou um cara, eu faço, eu aconteço. Sabe por quê? Quando nós pensamos que nós somos grandes, Deus nos coloca para ser menor, para nós aprendermos que toda honra e toda glória é Deus. Deus não quer nenhum homem, nenhuma mulher que se acha capacitada demais. Deus não quer nenhum homem, nenhuma mulher que acha eu posso, eu dou conta, eu não respeito. Não importa quem é melhor do que eu, quem é maior. Eu falo assim, ó, lá na igreja eu falo todo tempo. A pastora diz que é porque eu sou do signo dela. Será que ela pensa assim? Eu falo lá na igreja todo tempo. Eu quero ajudar desde o menor ao maior. Para mim, ninguém é mais, ninguém é menos. Mas são pessoas que Deus colocou amor no meu coração. E a Bíblia vai falar que ele, imediato ali, ele olha para aquela fonte, examina ali, e ele pede uma vasilha, que é um prato, ou uma salva de sal. Aí eu fiquei meditando, por que sal? Lá no livro de Mateus, livro não, né? O Evangelho de Mateus, no capítulo 5, vai falar que você é chamado de quê? Sal. Sal da terra. Você é o sal da terra. Mas o que isso quer dizer, pastora? É que o sal, ele significa um crente quando ele é realmente, quando ele é verdadeiro, quando ele realmente vive a vida, não só de falar de Cristo. Falar de Cristo é fácil. Eu estou bem aqui falando para vocês, concorda?
vida de Cristo. Aí voltando lá no início que eu te falei, se você foi chamado de sal, se você foi chamado para viver Cristo, não só falar de Cristo, mas viver. Como que você tem vivenciado isso dentro da sua casa? Como que você tem vivenciado isso no seu trabalho? Como que você tem vivenciado isso na sua vizinhança? Irmãos, a coisa mais triste que tem é alguém chegar e falar assim: ih, a pastora Margarida, crente igual ela, Deus me livre, não quero nunca ser. Glória a Deus, aleluia. Crente rir, mas é de chorar, irmão. Você foi chamado para ser sal da terra. Você foi chamado para ser o sal na sua casa. E se você foi chamado para ser o sal na sua casa, você tem que realmente não só declarar que a maldição da sua casa vai cair por terra, mas também tomar atitude. Atitude de cristão. Caráter de cristão. Você tem que fazer os dois, irmãos. Irmãos, eu não minto pra ninguém. Eu sou muito transparente. Meu marido bebe, e eu falo pra ele, qualquer hora dessa, Deus vai arrebatar ele. Mas eu tenho orado pra Deus realmente ter um encontro com ele. Pra Deus realmente transformar a vida dele. Mas o pastor daqui, a minha família toda da igreja, todo mundo sabe. Ele pode estar bêbado, caindo, chorando. Ele fala: minha mulher é uma mulher de Deus. Eu é que não presto, mas a minha mulher é uma pessoa de Deus. Porque não adianta, irmão, nós queremos viver de pregar o Evangelho e não viver o Evangelho. As águas amargas, irmãos, Deus não deixou elas amargas, não. Deus usou um profeta para transformar aquelas águas, para curar aquelas águas. E hoje Deus está te convidando para sarar a terra do seu coração, para sarar a maldição da sua vida. E a Bíblia vai falar que ele usou ali, né, o prato. Engraçado que ele fala: traz uma salva nova. Aí eu vou para o Evangelho de novo. A Bíblia vai falar assim para nós, ó, que as coisas velhas ficaram, mas que Deus fez tudo novo. E que você é o quê? Você é uma nova criatura. Então, se você é uma nova criatura, você foi chamado para ser filho e filho de Deus. E filho de Deus tem o caráter de Deus. E filho de Deus é segundo a imagem e semelhança de Deus. Então, não tem outro termo, irmãos. Por que a gente tenta enganar? Por que a gente tenta mascarar tudo? A gente não pode ser assim, não, irmãos. Nós não podemos tentar mascarar tudo, não. E nem achar que Deus não sabe, não. Fala pro seu irmão: sabe quem é o mais enganado nessa história? Fala pra ele. Fala assim: é só você. Fala pra ele: só você que não sabe quem você é. Fala pra ele: mas Deus sabe quem você é. Amém? Se você acredita, dá uma salva de palmas pro Senhor. Jesus sabe, eu já nem tenho sonho, mas eu andei lá no céu e vi coisa muito linda lá. Glória a Deus, aleluia. Isso, mãe. Amém. Andei, um ser de branco, só não vi o rosto. Mas eu andei com ele mostrou jardim, florido, lugar
Irmãos, é muito triste quando nós trazemos. Aí eu começo a ter problema com a irmã Maria, eu começo a ter problema com a pastora Margarida, eu começo a ter problema com o evangelista Joana, e Deus não livre se alguém falar que eu estou errada, hein? Nossa! Eu, Santa Juliana. Mas não é, meu irmão, é falta de reconhecer quem nós realmente somos. Qual a água que nós temos gerado? Nós temos que reconhecer, irmãos. Irmãos, se nós precisamos de cura, vamos buscar cura. Se nós precisamos de libertação, vamos buscar libertação. Se nós não precisamos de restauração, vamos buscar restauração. Sabe qual é o maior problema da igreja hoje? É que acha que culto de libertação tem que ser só para quem não serve a Deus. Os crentes são os que mais precisam de ser libertos. Aí começa a achar que é incapaz de fazer a coisa, irmão. Toma conta do grupo A ou B. Ah, pastor, aquele lá não cresce, aquele lá não vai para frente, aquele lá não frutifica. Não vai frutificar mesmo não, sabe por quê? Por que aquele lá não frutificava? Porque a água não ajudava. Glória a Deus, aleluia. A terra não dava nada. Mas se hoje você der lugar para o Espírito Santo de Deus, para ele realmente curar as feridas que estão no seu coração, para ele realmente curar as suas águas amargas, que eu não sei de onde vem, se é de falta de perdão, se realmente é a sua arrogância, ou se realmente é os seus problemas familiares, mas uma coisa eu sei, Deus está neste lugar, e Ele quer te curar, te libertar. Nós temos que aprender a admitir. Aí você vai ver, fulano, quanto tempo você tem de igreja? Ah, eu tenho 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Não mudou nada. Não mudou nada. Não cresceu nada. Aí eu vou falar de outra coisa, vocês vão ficar bravos. Aí você vê lá, o cara é espiritual. Oh, glória a Deus, aleluia. Aquilo chega até o fogo. Aleluia. Vai ver o caráter, hein? Vai ver a casa. Vai ver a família. Vai ver aonde ele anda. Vai. Sabe por quê? Porque ele cresceu espiritualmente e ele não cresceu emocionalmente. Ele não deixou Jesus entrar aonde precisava entrar. Ele não deixou Jesus curar o que precisava ser curado. Glória a Deus. Ele criou ali uma máscara e pronto. Como a Bíblia diz, o lugar era bom, mas não frutificava. O lugar era bom, mas as águas eram amargas. Glória a Deus. E aí se torna menino emocionalmente. Aí quando o pastor ou o líder fala alguma coisa, vou sair dessa igreja. Nessa igreja eu não ponho meu pé mais. Não, nessa igreja Deus é mais, o pastor está errado, os irmãos estão errados, Jesus está errado, todo mundo é errado, o certo é ele. Aleluia. Mas que nessa noite o Espírito Santo de Deus vai passar nesse lugar.
Você não precisa responder para mim nem para ninguém. Lá falava que o lugar não dava fruto. Quanto tempo você não tem ganhado uma alma para Jesus? E é engraçado que eu vinha falando, mas a missionária Ângela, ela falando quantas vidas ela já ganhou. E eu falando também quantas vidas eu já ganhei, pastores e tal. Mas Deus não quer que você fique olhando para trás. Glória a Deus. Deus não quer que você fique olhando para o passado. Se Deus te arrebatar aqui agora, hoje, o que você tem para apresentar para Ele? Eita! Glória a Deus. Aleluia. Deus não vive de passado. Tanto é que eu falo que as coisas velhas, né, pastor? As coisas velhas ficaram para trás. Ele fala do novo. Quantas almas você já ganhou? O que tem impedido você ganhar? O que tem impedido você levar, às vezes até os nossos familiares, a ser ganho? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você reflita nessa noite. É final de campanha. Talvez quem veio pregar até agora só falou para você que Deus vai abençoar, Deus vai abençoar, Deus vai te abençoar, meu irmão. Com certeza, eu não tenho dúvida. Mas para Deus te abençoar, é necessário você dar lugar. Deus não quer apenas te entregar uma bênção e pronto. Amanhã você está atrás dos líderes, do pastor, precisando de ajuda, precisando de socorro do mesmo jeito. Deus quer te levar na fonte. Na fonte. Essa tarde eu estava até lendo uma passagem que eu quero até usar para vocês aqui agora. A Bíblia vai falar que aquela samaritana, ela chega diante do Senhor. Ninguém nunca tinha parado para ouvi-la. Era uma mulher discriminada. E naquela época, até o próprio Jesus não poderia sentar ali e estar falando com ela. Mas Jesus veio para quebrar os tabus. Aleluia, é verdade. E aí a palavra diz que ela chega até diante dele e ele vai deixando ela falar. E ela diz da vida dela. Ela diz que a vida dela matrimonial era uma vida enrolada. Era uma vida de má condição. Era uma vida onde o mal em ação. Tanto é que ela cita dos 5 maridos para Jesus. Ela começa a colocar ali que não havia expectativa. E quando Jesus pede a água para ela, ela fala assim para ele: olha, és tu maior do que Jacó? Sabe por que ela usa essa expressão? Porque ela tinha apenas um espírito de religiosidade. Glória a Deus. E muitas vezes na igreja nós temos apenas, nós falamos que conhecemos, nós usamos essa expressão, conhecemos o Senhor, mas nós não conhecemos o poder que tem em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque quando ela começa ali a desenrolar a vida dela, que ela começa a falar, ele diz assim para ela: ei, você está muito equivocada. Sai desse espírito de religiosidade. Sai desse espírito que fica olhando o fundo do poço. Mas olha para mim, que eu realmente sou a fonte de água viva. E eu jogo sobre a sua vida. Ele diz isso para ela. Ele diz: eu sou a fonte de água viva. Aí você vai ver que quando Eliseu usa ali um prato, né? Ele usa um prato novo. Ele usa um prato novo e usa o sal. Uma das coisas que eu aprendi, irmãos, eu sempre conto isso na equipe de jovem. Tinha um jovem, ele ia todos os dias para o grupo de oração.